A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Mais uma leitura diária da lição 6 da Escola Bíblica Dominical, a lição 6 que tem o tema A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Terceiro trimestre de 2023, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como ver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero aqui também agradecer ao nosso irmão Álvaro, que nos presenteou com uma cadeira game. Ele sentiu de Deus nos presentear, porque nós estávamos usando uma cadeira de mesa. Mas a cadeira chegou e nós já estamos aqui gravando esse primeiro vídeo com ela. Vocês vão ver a imagem dela aí no vídeo. Dizer muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Nós não somos perfeitos, mas Jesus coloca pessoas no nosso caminho para nos abençoar, para muitas vezes nos orientar, para nos ensinar. E nosso irmão Auro sentiu de Deus aí de nos presentear com essa cadeira. Esse é o nosso primeiro vídeo com ela. Então, que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida. Não sou merecedor desse presente, mas mesmo assim agradeço, porque nós não somos merecedores de nada. Tudo é misericórdia de Deus. E Deus sempre usa pessoas para nos abençoar. Então, muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Amém? Mais uma leitura diária da lição 6. Dessa vez, nossa leitura diária se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Mas vamos ler a partir do versículo 25, que diz assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o seu no uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tá vendo? Veja que aqui vai falar que as pessoas, a humanidade lá, o povo de Roma, começou a adorar mais a criatura do que o Criador. As mulheres deixaram de estar com os homens e se inflamaram, mulher com mulher, homem com homem. Uma totalmente depravação. Homossexualidade, lesbianismo e idolatria ao homem, reverenciando o homem e não a Deus. Carta de Paulo Romanos, capítulo 1, versículo 25, diz assim: As pessoas tendem a acreditar em mentiras que reforçam suas crenças egoístas. Atualmente, mais do que nunca, precisamos conhecer a base de nossas crenças. Com a televisão, a música e o cinema e o restante da mídia insistindo em um estilo de vida pecaminoso e em valores imorais, encontramos-nos constantemente bombardeados por práticas e crenças que são totalmente opostas à palavra de Deus. Tome cuidado com aquilo que pode influenciar suas opiniões. E lembre-se, a palavra de Deus é a única verdade. Avalie todas as outras opiniões à luz de seus ensinamentos. É tudo aquilo que estão ensinando por aí, a gente está vendo que é completamente errado, fora do padrão bíblico. Nós temos que avaliar tudo dentro da palavra de Deus. Se estiver dentro da cor da palavra de Deus, amém. Se não está, então está errado. E muitas práticas pecaminosas hoje estão sendo o quê? Apoiadas, valorizadas. Hoje estão dando ênfase mais o que? Ao homem e não a Deus. Deus está ficando em segundo plano. Por isso que muita gente tem aí apoiado só aquilo que Deus abomina, que Deus tem como pecado, é o que está valendo hoje. Mas para Deus está errado. Para Deus é pecado, continua sendo pecado. Homossexualismo, lesbianismo, prostituição, imoralidade, roubo, assassinato, tudo para Deus é pecado. Só que hoje, a nossa sociedade atual, estão aí influenciando as pessoas nas mídias sociais e dizendo que isso tudo é normal. Mas não é. Para Deus não é. Deus tem um padrão. Sexo é entre homem e mulher. E não entre duas mulheres, não entre dois homens. Para Deus isso é abominação. Você vai ver isso lá em Levítico, capítulo 18, versículo 22. Ele não aceita isso. Romanos,
capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: o plano de Deus para os relacionamentos sexuais representa o ideal dele para a sua criação. Tá vendo? O relacionamento sexual ideal de Deus para a sua criação, o quê? É um homem e uma mulher. Infelizmente, o pecado perverteu o uso natural das dádivas de Deus. Muitas vezes, o pecado significa não só negar a Deus, mas também negar a maneira como fomos criados. Quando as pessoas dizem que qualquer tipo de relacionamento sexual é aceitável, desde que ninguém seja prejudicado, enganam-se. Ao longo ou a curto prazo, o pecado fere indivíduos, famílias, sociedades inteiras. Como é triste ver pessoas que adoram não ao Criador, mas o que ele criou. Normalmente, elas distorcem e destroem as mesmas coisas que afirmam valorizar. É claro, porque muita gente diz que valoriza Deus, tem Deus no coração, mas aquilo que Deus criou, eles estão desvalorizando, estão dando mais ênfase à criatura e não ao Criador. E dando ênfase o quê? A muita perversidade sexual, muita perversidade de violência. Tudo isso está tendo ênfase hoje. Tudo isso para eles é como se fosse uma coisa normal e aceitável. Mas para Deus não é aceitável. Deus não aceita. Deus não é a favor dessas coisas, ele é contra. A gente vai ver lá no livro de Levítico, como eu falei, capítulo 18. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Levítico 18 e 22. Para aqueles que apoiam certos tipos de prática. Levítico 18 e 22. Diz assim para nós: com varão que não deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Isso não era só para aquele tempo lá, não. No tempo do Levítico, não. É para nós atualmente. Deus não aceita a prática do homossexualismo, nem do lesbianismo. Para ele é abominação. Ele não aceita. As pessoas querem botar na nossa cabeça que isso é uma coisa normal e aceitável, mas Deus não aceita. A palavra de Deus ela deixa bem claro que o homem não pode se deitar com outro homem, nem uma mulher deitar com outra mulher. Para Deus, abominação é. Então, nós temos que estar com a bandeira do evangelho hasteada, proclamando que essas coisas Deus não aceita. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, contra o pecado é a separação do homem com Deus. A única barreira entre o homem e Deus é o que? É o pecado. E essas coisas são pecado. Mas que Deus possa iluminar essas pessoas que vivem nessas práticas para que elas possam abandonar essas práticas, se arrepender desse mau caminho e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que perdoa o pecado do homem e leva ele para o céu. Amém?